Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. É uma honra mais uma vez recebê-los aqui no canal. Se por acaso você não é inscrito, se inscreva, é super simples. Basta clicar no botão vermelho abaixo do vídeo para que vocês possam receber todas as notificações aqui do canal Vencendo Concursos, ok? Bom, e hoje nós temos aí um professor que vai trazer para vocês resolução de questões da banca AOCP. Eu vou passar a bola para ele. E com certeza absoluta isso vai ser muito benéfico para vocês que estão estudando aí para o concurso de assistente administrativo de João Pessoa. Fica aí com o professor. Valeu! Olá, senhores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Aqui é o professor Dorival Conte Júnior, professor de língua portuguesa aqui do Vencendo Concursos. Eu preparei aqui 10 questões neste vídeo para você especialmente que pretende fazer esse concurso que você vê na tela aí de João Pessoa, concurso que será realizado pela Banca Examinadora Instituto AOCP. Então você que está interessado em prestar esse concurso, esse vídeo vale para você ou para qualquer outro concurso cuja banca examinadora seja a OCP, ou simplesmente para você que quer aprender alguns conceitos de língua portuguesa. Então nós vamos aqui 10 questões, vou passo a passo, alternativa por alternativa, e dou uma sugestão para você antes de começar o vídeo. Leiam o texto, leiam a pergunta, pausem o vídeo, aguardem, tentem responder sozinhos, e depois eu venho com a explicação. Fechou? Então vamos às questões. Então, muito bem. Primeira questão aqui, auxiliar de perícia médico-legal, concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, concurso de 2019. A pergunta é a seguinte, em relação à classe de palavras, vamos parar um pouquinho aqui, classe de palavras. Quando se fala em classe de palavras, nós estamos falando da análise morfológica. Então, classe de palavras, análise morfológica, palavras variáveis e invariáveis, artigos, pronomes, numerais, verbos, substantivos, as invariáveis, conjunções, preposições e assim por diante. É isso. Então, em relação a esse tipo de assunto, em relação à classe de palavras, assinale a alternativa em que a ausência do acento no vocábulo aqui significa palavra, faça com que ocorra uma mudança de classe de palavra nos dois termos. O que acontece aqui? Nesse assunto, classes de palavras, há palavras que nasceram e dentro de um contexto tem aquela classificação. Então, o artigo tem aquela classificação dentro de um contexto, o substantivo e assim por diante. Acontece que há situações em que esses vocábulos, essas palavras, elas são acentuadas e há casos que não. Isso pode alterar a classe gramatical ou não. Então, é isso que a banca examinadora está perguntando. Então, eu sugiro a vocês que pausem o vídeo, tentem responder com calma, com tranquilidade, que eu vou para a resposta agora. Alternativa E ou alternativa E, se você preferir, a banca examinadora escolheu está e é. Vamos ver. Primeiro, nós e o tem. O nós é um pronome pessoal do caso reto, na primeira pessoa do plural, quando ele recebe um acento. Quando esse acento é retirado, ele se torna um pronome oblíquo átono. Então, nós temos aqui, não houve, nesse caso, uma alteração de classe de palavras. Haja vista que ambos são pronomes. Eles têm funções diferentes, mas são classificados como pronomes. Então, não há mudança de classe de palavra. Tem, conjugado desta forma, com acento, ele é um verbo ter, conjugado na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Quando você retira o acento, ele continua sendo um verbo, só que conjugado na terceira pessoa do singular. Essa é a diferença. Mas são verbos os dois, então não há mudança de classe de palavras. Novamente, o tem aqui, como eu já disse, é o verbo ter conjugado na terceira pessoa do plural e aqui sem o acento conjugado na terceira pessoa do singular. Então, não há mudança de classe de palavras. Esse é o verbo ser conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Ele ou ela é, essa é a classificação. Se você tirar o acento, ele se torna uma conjunção aditiva. Então, nesse caso, nós temos uma mudança de classe de palavras. O nós aqui, ele é um pronome pessoal do caso reto, como já disse, primeira pessoa do plural. Se tirar o acento, ele vira um pronome oblíquo átono, portanto, não há mudança de classe de palavras. O estar, então, aqui é o verbo, conjugado na terceira pessoa do singular do presente no indicativo. E o esta é um pronome demonstrativo. Então, nesse caso, há sim uma mudança de classe de palavra. Um é verbo, o outro é pronome.
Esse é o verbo ser, conforme já disse aqui, conjugado na terceira pessoa do singular do presente e do indicativo. Caso o acento seja retirado, ele se torna uma conjunção aditiva, portanto, há mudança de classe de palavras. Nós, pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa do plural, caso haja retirada do acento, vira um pronome oblíquo átono, mas ele continua sendo pronome, então não há mudança de classe de palavras. E, finalmente, a última alternativa E, ou alternativa E, o esta. Então, é um verbo estar, conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Se esse acento for retirado, ele se torna um pronome, né, o esta. Então, portanto, ele passa a ter uma mudança de classe de palavras. E no caso do é o verbo ser conjugado na terceira pessoa do singular do presente e do indicativo. Caso o acento aqui seja retirado, ele se torna uma conjunção aditiva. Portanto, aqui há sim uma mudança de classe de palavras em ambas as palavras, o está e o é. Questão número 2. Considerando que, usado nas orações a seguir, relacione as colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, aí nós temos as três frases e a palavra que destacada nas três frases. Então, nós temos a resposta, pronome interrogativo A, B, pronome relativo e C, conjunção subordinativa integrante. Então, fique à vontade, pause o seu vídeo, tente responder essa questão, que eu vou para a resposta agora. Alternativa correta, letra A. Então, vamos lá, ver uma por uma. Na primeira frase, mudou muita coisa, muitos costumes que a gente tinha foram ficando para trás. Nesse caso, a palavra que é um pronome relativo, e ela é possivelmente substituída por os quais, porque ela tem um substantivo anteposto, o pronome relativo ele se relaciona, né, a um substantivo que está anteposto, é como se ele substituísse esse substantivo, e no caso costumes, que é um substantivo masculino plural, então você pode substituir o que por os quais, portanto, pronome relativo. Frase 2. E a gente vai a esses enterros e fica pensando que dali a pouco pode ser a nossa vez. Esse que ele é uma conjunção integrante, e a conjunção integrante ela introduz as orações subordinadas substantivas. É uma pergunta que você pode fazer aqui para saber se esse que é uma conjunção integrante, basta você cortar aqui, ó, esse que, e para o verbo da oração anterior, que é o fica pensando, essa locução verbal, fica pensando o quê? A pergunta que nós fazemos e a resposta é iniciada pela palavra que. Ou fica pensando isso, né, também pode ser a resposta, e aí o que se torna a resposta desta pergunta ou desse isso que é a continuidade. Portanto, nesse caso, a palavra que vai ter função de conjunção integrante e introduzir essa oração subordinada substantiva. E na frase, por que você pensa que eles se preocupam com a gente? Nitidamente aqui nós temos um pronome interrogativo. Então esse porquê aqui, esse por é uma preposição, mais esse pronome que chamado interrogativo, porque além de estar no início do período, nós temos uma interrogação. Para ser mais exato aqui, é um pronome interrogativo direto. Se ele estivesse no meio do período, gostaria de saber por que você pensa que eles se preocupam com a gente, seria um pronome interrogativo indireto. Portanto, está aí a resposta correta da banca examinadora. Próxima questão, concurso de técnico, laboratório, microscopia 2019. As coisas caminhavam mais devagar naquele tempo. Como é classificada nessa oração a palavra mais? Pausa o vídeo. Tenta responder a questão que eu venho com a resposta e os comentários agora. A alternativa B, advérbio. Vamos ver. Bom, as coisas caminhavam mais devagar naquele tempo. Esse mais aqui, ele está se relacionando aqui ao devagar, que é um outro advérbio. Esse devagar, portanto, é um advérbio. Para ser mais exato, um advérbio de modo. De que modo as coisas caminhavam? Devagar. O que faz um advérbio? O advérbio ele é uma palavra que vai alterar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio, como é o caso aqui. Então, repare que na segunda frase eu tirei a palavra mais daqui, ó. Então, as coisas caminhavam devagar naquele tempo. Quando você retira um advérbio, você altera o sentido da frase. E no caso do mais, ele é um advérbio de intensidade. Ele intensifica o advérbio devagar. Portanto, mais funciona como advérbio de intensidade. Questão 4. Analista censitário, lá 2019, IBGE. Considerando o uso e a função das palavras em destaque nos seguintes excertos, assinale
a alternativa que as analisa corretamente. Então, mais uma vez, pausa o vídeo, leia cada uma dessas opções e tente responder a questão que eu venho com a resposta agora. Resposta alternativa P de bola, vamos ver uma por uma aqui, ó. Nessa frase, a palavra esta, segundo a banca examinadora, está dizendo que é um pronome demonstrativo e justifica-se pela localização espacial do referente perto de quem ouve. Na verdade, ele de fato é um pronome demonstrativo, mas se justifica a localização espacial do referente perto de quem fala e não de quem ouve. Perto de quem ouve seria o essa. Então a alternativa está errada. Tudo aqui é um pronome em destaque utilizado para construir uma referência genérica, encapsulando um determinado assunto. Na verdade, aqui ele é um pronome indefinido e, como regra, os pronomes indefinidos se referem à terceira pessoa do discurso de modo vago, de modo genérico, impreciso, e não para determinar um assunto. Na C, nós temos aí o uma duas vezes aparecendo e o um. Os termos em destaque são numerais ordinais. Na verdade, esses termos são artigos indefinidos empregados para indeterminar os substantivos pergunta, coisa e ponto, e não numerais ordinais. Na letra D de dado, a palavra a, o artigo, realça uma parte especial do corpo, portanto, funciona como um artigo de notoriedade. Na verdade, esse a, nesse contexto, ele é classificado como um artigo definido, e o artigo definido, a função dele é especificar um substantivo pós-posto, no caso, ponta. E na alternativa E ou alternativa E, se você preferir, a palavra nenhum é um termo de destaque, é um numeral, e poderia ser substituído por nenhum separado. Olha só que interessante. O nenhum, na verdade, é um pronome indefinido. Ele é empregado como antônimo de algum. Já em nenhum, o termo um é numeral, e no caso a expressão tem valor de nem mesmo um, portanto, também não pode ser essa opção. Questão 5, administrador da Prefeitura de São Bento do Sul, 2019. Em relação às classes de palavras e aos sentidos apresentados no texto, assinale a alternativa correta. Então, mais uma vez, peço a vocês que pausem o vídeo, tentem responder a questão que eu venho com a resposta agora. A alternativa D de dado, está aí a resposta que a banca entendeu, vamos ver se isso está correto. Nesse caso, o alguém, na verdade, o termo destaque é um advérbio que acrescenta uma circunstância de dúvida. Isso é o que a banca determina. Na verdade, o alguém é um pronome indefinido. Ele se refere a uma pessoa de maneira imprecisa, de maneira vaga. Portanto, não é a resposta da questão. A letra B de bola, estrangeirice. A banca está dizendo que o termo em destaque é um adjetivo, pois caracteriza o termo ou caracteriza o que é estrangeiro. Na verdade, estrangeirice é um substantivo. Vejam que ele aparece com um determinante anteposto, que é o pronome sua. A estrangeirice, essa estrangeirice, aquela estrangeirice. Portanto, ele passa aqui com a função de substantivo. Estranheza. Segundo a banca examinadora, o termo destacado é um adjetivo que dá característica àquilo que não é comum. Então, na verdade, o estranheza é um substantivo. Mais uma vez, ele aparece com um determinante anteposto, que é a soma da preposição de, na verdade, que com o artigo a, que é o determinante. Então, nesse caso, da aqui se torna um determinante, e o determinante transforma a palavra pós-posta em um substantivo. Portanto, nesse caso, ele é um substantivo e não, como a banca diz, um adjetivo. Essa palavra eis, o termo em destaque é um advérbio, poderia ser substituído por aqui está sem alterar o sentido da frase? Perfeitamente, exatamente isso. Esse termo eis é muito comum nas linguagens poéticas, né? Ele é um advérbio, já que ele modifica o sentido do verbo tornar. A função dele é mudar o sentido desse verbo. Além disso, esse termo poderia ser substituído por aqui está, né? Então, sem alterar o sentido. Vejam aqui na frase, ó. Ao fim, aqui está o que torna uno com o todo. Então, nesse caso, você pode substituir, sim, esse termo eis pelo aqui está. E não vai alterar o sentido e vai continuar sendo eis aí um advérbio. É isso aí. Questão número 6. Concurso de advogado, lá de Santo Agostinho, 2019. Sobre as funções morfológicas das palavras, assinale a alternativa correta. Então, sugiro mais uma vez a você, pausa o vídeo, tenta responder a questão que eu venho com a resposta. Segundo a banca examinadora, a letra D de dado, o termo destacado é um advérbio que indica modo. Vamos ver aqui, ó. Bom, na letra A, essa palavra meio, o termo em destaque, é um advérbio que indica intensidade. Na verdade, o meio ele faz parte de uma expressão meio que.
que aparece na frase, que nesse caso é uma locução adverbial. O que é uma locução adverbial? É um conjunto de duas palavras com valor de advérbio. Então é o conjunto todo e não só a palavra meio. A alternativa ela não está totalmente correta, né? Uma vez que a palavra meio não está funcionando sozinha como advérbio. No contexto, ela necessita do termo que para expressar uma ideia de intensidade. Portanto, não pode ser essa resposta aí. E mais, a expressão meio que tem sentido de mais ou menos. Veja só o exemplo aqui, ó. Não ser o suficiente é meio que o slogan da vida dele, ou ainda, não ser o suficiente é mais ou menos o slogan da vida dele. Na alternativa B de bola, o termo destacado é um artigo que indica gênero feminino, que na verdade o termo a é uma preposição, né, a qual é exigida pelo verbo apegar, ou seja, quem se apega a alguma coisa, e não um artigo conforme demonstra a banca. D de dado, para. O termo para em destaque é uma conjunção, pois une as orações. De fato, as conjunções unem as orações. Mas esse termo em destaque ele funciona como uma preposição, ele liga as palavras trás e frente. D. Desequilibradamente. O termo destacado é um advérbio que indica modo, isso. O termo em destaque classifica-se morfologicamente como advérbio, já que modifica o sentido do adjetivo equilibrado. O que a gente tem aqui, que é muito comum na língua portuguesa, que a maioria das palavras terminadas em mente, elas têm uma classificação de circunstância de modo, advérbio de modo. Então, nesse caso, realmente, ele tem a função de advérbio de modo. Questão de número 7, assinale a alternativa que apresenta, nos parênteses, a correta classificação para a palavra em destaque no devido contexto que está empregada no texto. Então, novamente, pausa o vídeo, responda a questão, tente fazer sozinho essa questão que eu venho com a resposta agora. Alternativa C, segundo a banca examinadora, vamos ver se é verdade. Bom, separei aqui as 4 alternativas. Lá na letra A palavra T, na verdade, não é um pronome oblíquo tônico, mas sim um pronome oblíquo átono. Átono significa sem acento, sem força. Na letra B de bola, ataques, na verdade, não é verbo. Ataques é um substantivo. Ele é qualificado pelo adjetivo isquêmicos, né? Atacar, sim, é um verbo, e não ataques. Portanto, ataques aí é um substantivo. Na letra C, pesquisadores é um substantivo. Exatamente, morfologicamente destacado no texto, a palavra pesquisadores tem função de substantivo, uma classificação como substantivo, porque ela pode ter um determinante anteposto. Os pesquisadores. Esse por poderia ser somado ao artigo os, virar pelos pesquisadores, então ele tem essa função morfológica, sim, essa classificação de substantivo. E por fim, outros é um pronome demonstrativo. Na verdade, a palavra outros é um pronome indefinido e acompanha o substantivo estudos. É isso aí. Questão 8, agente técnico forense 2018, Rio Grande do Norte, é o concurso. Assinale a alternativa que apresenta respectivamente, ou seja, na ordem, um adjetivo e um advérbio. Pausa o vídeo, responda a questão que eu venho com a resposta agora. Segundo a banca examinadora, a letra D de dado, grave aí é um adjetivo e gravemente um advérbio. Vamos reparar aqui em todas as opções. Na letra A, morte aí é um substantivo e morreu é um verbo que está flexionado na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito, ou seja, ele está conjugado lá no passado, ele ou ela morreu. Homenagem aqui é um substantivo, a homenagem, uma homenagem, aquela homenagem, esta homenagem. E homenagear é um verbo flexionado no infinitivo terminado em R. Divorciada é um adjetivo, divórcio é um substantivo. Então, ela é divorciada, ou ela está divorciada, por exemplo, adjetivo. E o divórcio, aquele divórcio, esse divórcio, portanto, um substantivo. E aí está o grave, que é um adjetivo, e o gravemente, que é um advérbio formado pelo adjetivo grave, com o acréscimo do sufixo mente. Sufixo é uma expressão, é um termo que é apresentado no final do radical, no fim. Então, o sufixo mente. Prefixo é no início e sufixo é no fim. E ele é um formador de um advérbio realmente. Então, gravemente é um advérbio. Consternado, aí, então, é o adjetivo, ele ou ela está consternado. E consternação é um substantivo. A consternação, esta consternação, minha consternação. Portanto, substantivo aí. Questão 9, auxiliar de perícia médico-legal da Polícia Civil do Espírito Santo. O parágrafo, apesar de essas experiências terem diferentes características, todas tiveram um aspecto comum, a introdução ou fortalecimento
da participação da comunidade nas questões de segurança. Então a banca quer perguntar o seguinte, se esse parágrafo, ele é formado por 2 períodos compostos, 1 período simples e 2 períodos compostos, respectivamente, 2 períodos simples, 1 período composto e um simples, respectivamente, ou 1 período composto por subordinação. Fique à vontade para responder a questão, pausa o vídeo que eu venho com a resposta agora. A alternativa E ou a alternativa E, se você preferir, um período composto por subordinação, vamos ver o que é isso. Então o período ali apresenta 2 orações. E por que eu sei disso? Porque ele tem 2 verbos. Olha a primeira oração aí, ó. Apesar de essas experiências terem, olha o terem destacado aí, ele é um verbo, né? Então tem uma oração. Diferentes características, pronto, esse é o primeiro período. Não, o primeiro período é a primeira oração do período. A segunda oração é, todas tiveram, olha o tiveram destacado aí. Então esse tiveram destacado também é um verbo, portanto um período, ele é apresentado por verbo, ele considera uma oração. A quantidade de verbos é a quantidade de orações. Então nós temos aí 2 orações. Agora vem o detalhe. A oração, apesar de essas experiências terem diferentes características, ela foi introduzida por essa locução prepositiva. A locução é um conjunto, né? Conjunto de palavras com função de preposição, apesar de. E apresenta o verbo flexionado no infinitivo, que é o verbo terem. Aí. Então, nesse caso, essa locução prepositiva, apesar de, ela tem uma ideia, ela expressa uma ideia de concessão. Então, essa oração que tem essa ideia de concessão, ela é classificada como oração subordinada adverbial concessiva. E a forma verbal terem está no infinitivo, né, que é a terminação em R, que está no plural. Por isso, ela é denominada uma oração adverbial subordinada adverbial concessiva reduzida de infinitivo. Então, tem uma oração subordinada aí. Então, dessa forma, a oração seguinte, que todas tiveram um aspecto comum, ela é chamada de oração principal. Então, de fato, nós temos aí, conforme a banca examinadora determina, vou até voltar aqui, ó, um período composto porque tem mais de uma oração. Ele é composto por subordinação, porque ele apresenta realmente aqui, ó, a locução prepositiva que tem essa ideia de concessão, trazendo então essa ideia de subordinação e, consequentemente, a outra oração ela tem a função de oração principal. É isso. Finalmente, aqui a alternativa 10, né, a questão 10, ou melhor dizendo, né, professor de Educação Física de Umuarama, concurso 2019, a pergunta é a seguinte. Em relação à construção sintática do período, não me arrependo de não ter mudado a chave. É correto afirmar que é um período simples e não possui sujeito determinado? É um período composto por 2 orações e o verbo da oração principal exige um complemento com preposição? É um período composto e os sujeitos de cada oração são diferentes? Ou, finalmente, é um período simples e o verbo da oração principal não exige complemento com preposição? Fiquem à vontade para responder a questão. Pause o vídeo que eu venho já já com a resposta. Segundo a banca OCP, a resposta é a letra B de bola. É um período composto por 2 orações e o verbo da oração principal exige um complemento com preposição. Vamos ver se realmente isso é verdade. Não me arrependo de não ter mudado a chave. Essa é a frase. Ó. O verbo arrepender-se, que você vê na frase, ele é um verbo considerado transitivo. Transitivo é um verbo que precisa de complemento. Então, todas as vezes que você ler aqui a palavra transitivo, significa que ele precisa de um complemento. Indireto, porque ele vai ter uma preposição. Então, o verbo ele vai para o seu complemento de forma indireta porque ele esbarra na preposição. E ele exige realmente um complemento que é regido pela preposição de. Quem se arrepende de. Então, de fato, realmente esse verbo necessita de um complemento. E esse complemento é preposicionado. O complemento indireto apresenta o verbo ter, portanto, nós temos uma outra oração aí, né? Então, nesse caso, não me arrependo seria a oração principal. Não me arrependo de quê? Aí vem a resposta desse não me arrependo, iniciado pela preposição de, que seria aí a chamada oração subordinada objetiva indireta. Por que objetiva indireta? Porque eu tenho objeto indireto, já que o verbo da oração principal, que é o arrepender-se, ele exige um complemento preposicionado. Portanto, vamos só voltar um pouquinho aqui a resposta. Ó. É um período composto porque tem 2 orações, né? E o verbo da oração principal realmente exige um complemento por preposição, conforme você vê aqui, nesse contexto aqui, de não ter mudado a chave, a oração subordinada objetiva indireta, completando o sentido do verbo arrepender-se. É isso.
Muito bem, senhores, essas foram as questões, as 10 questões que eu havia prometido aqui para vocês. Espero tê-los ajudado com essas questões. Caso você tenha alguma dúvida relacionada a elas, ou a outras questões da matéria de língua portuguesa pertinente ao edital, você pretende prestar o concurso, fique à vontade, entre em contato conosco aqui no Vencendo Concurso ou também pelas minhas redes sociais que você vê aí na sua tela. É só passar a mensagem para mim, qual é a sua dificuldade que eu vou sanar assim que puder. Lembre-se que o nosso objetivo aqui é fazer com que você seja aprovado. Mais uma vez, agradeço a atenção de todos, grande abraço, bons estudos e até a próxima. Fala galera, beleza? Cada pontinho que você tiver de matemática, português, informática vai fazer diferença na classificação, ok? Eu quero aproveitar nesse momento e falar para vocês que nós temos o curso online completo, preparatório para assistente administrativo de João Pessoa. Você pode começar imediatamente no curso, acesso imediato, ilimitado. Você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Um curso completo e específico aí para o cargo de assistente administrativo, ok? Olha só, o curso no valor de R$ 497 por apenas R$ 197 ou 12 vezes R$ 19,19. Eu só não sei até quando eu vou conseguir segurar esse valor, tá certo? Então você vai fazer o seguinte, ó. Aí abaixo do vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, você vai clicar para você ser redirecionado, tudo bem? E lá vai ter toda uma página com as informações a respeito do curso online preparatório, mais aulas, mais vídeos demonstrativos para vocês. E claro, evidentemente, vai ter um vídeo lá também falando a respeito do curso online preparatório, tá? De qualquer forma, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp 11 94783 8693. Eu estarei de prontidão para te atender e para sanar todas as dúvidas relacionadas ao concurso e, claro, ao curso online preparatório, tá certo? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês. A gente se vê dentro da plataforma, estudando com muito afinco para alcançar o objetivo que é ser aprovado nesse concurso. Valeu, grande abraço para vocês.